eu queria falar um outro tema com vocês. Na semana passada, eu falei aqui sobre uma briga feia que estava acontecendo no município de Santa Teresa, empresários e políticos perseguindo alguns profissionais de imprensa, ambientalistas, por conta de denúncias que estavam acontecendo lá. Para poder esclarecer sobre o assunto, a gente entender um pouco mais, eu fui muito questionado sobre isso, recebi e-mails, mensagens, as pessoas querendo saber o que estava acontecendo em Santa Teresa. Então eu convidei, está aqui com a gente, o Bruno Lina, que é um desses profissionais que está sendo perseguido, foi ameaçado, uma briga pesada lá no município de Santa Teresa, eu tive lá visitando. E Bruno, é um prazer receber você aqui com a gente. Eu queria que você explicasse um pouco o que é que vocês estão arrumando no município que está incomodando tantos poderosos. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A quem estiver vendo depois aí a publicação do podcast. Primeiro, sim, agradecer pela oportunidade de poder estar falando, contando um pouquinho dessa experiência de Santa Teresa. É o seguinte, nós colaboramos com um site chamado Convergente, que foi fundado pela ativista Carmen Barcelos. Esse site ele nasceu como um veículo mais de opinião, né, de textos opinativos, de editoriais, e eu apresentei a ela um projeto de cobertura de notícias ambientais voltado principalmente para Santa Teresa. E isso tem em fevereiro, né, então a gente iniciou uma parceria a partir dali. E começamos a fazer reportagens sobre Santa Teresa, primeiro em relação ao terreno do SESC, que é onde o SESC recebeu esse terreno em 2010 do governo do estado, uma doação para a implantação de um hotel e um complexo turístico, um parque aquático, e há um questionamento muito grande em relação a essa doação, porque esse terreno ele fica numa área tem preservação ambiental, tem nascente, tem um trecho do Rio Timbuí, tem Mata Atlântica, e ele havia sido, esse terreno havia sido direcionado para a criação de um parque ecológico. No passado, esse terreno foi a residência de inverno do governador, a residência de montanha do governador. Então, iniciamos o trabalho a partir dali. Eis que, rodando pelo interior de Santa Teresa, nós vimos uma série de situações de impacto ambiental graves, né? Desmatamento, escavação de nascente, construção em beira de rio, mas uma coisa assim generalizada. E notamos que era ligado a esse boom do mercado imobiliário de sítios, chácaras, condomínios, lotes em áreas rurais, que tem sido a tônica da ocupação dos últimos 15, 20 anos da região serrana e se intensificou com a pandemia. A gente notou isso. Então, nós começamos a realizar algumas matérias, fizemos algumas matérias sobre esses impactos, né, naquilo que a gente compreendeu, debateu, discutiu, como merecia ter a cobertura, onde você tinha irregularidades ambientais flagrantes. E nessa sequência de matérias com a repercussão, você teve uma atuação dos órgãos de controle, dos órgãos ambientais, e foi acontecendo uma série de coisas, né, de autuações, multas, embargos. Pois bem, e na sequência dessa cobertura, nós tivemos no dia 3 de junho passado uma solenidade no auditório do SENAC, uma solenidade do governo do estado, para poder anunciar uma série de investimentos em Santa Teresa, dentre elas a pavimentação da estrada do Caravaggio, do circuito Caravaggio, que é epicentro desse mercado imobiliário que eu citei há pouco. Eis que durante essa solenidade, o presidente do governador, alguns deputados estaduais, até deputado federal, prefeito, Câmara de Vereadores, lideranças locais e até de outros municípios, enfim, muita gente lá. O prefeito de Santa Teresa, Kleber Médici, ele mencionou um empresário do ramo imobiliário como um grande realizador e articulador do projeto de pavimentação do Caravaggio. Esse projeto foi pago por empresários do projeto apenas, a pavimentação ela vem ser executada com recursos estaduais. E esse empresário foi elogiado, chamado Elcio Tomazini. Bom, imediatamente, assim, esse elogio, eu fui entrevistar o Tomazini. E quando coloquei o microfone, no caso o celular, né, próximo a ele, para fazer uma pergunta quase que retórica, né, bem educada até, sobre sustentabilidade, conciliar sustentabilidade com o crescimento imobiliário, ele tentou tomar o telefone da minha mão, tentou desligar, foi bastante agressivo. E um homem que o acompanhava, chamado Antônio Júnior Matti, não sei como é que pronuncia, com 2 Cis,
Esse homem também, essa pessoa também é empresário do setor aí, que ele atua na área de jardinagem e terraplanagem. Esse homem bastante agressivo, ele quase me agrediu fisicamente. Eu ameacei chamar a polícia. Eu acho que só não aconteceu agressão física porque tinha autoridades ali. E, paralelamente a esse fato, Marcelo, só para complementar, a Carmen Barcelos também presente, isso foi dentro do auditório do Senac, onde acontecia essa solenidade, né? A Carmen estava sendo intimidada e agredida verbalmente por um outro empresário chamado Emerson Sâncio, apelido Dengo. Ele é filho do presidente da Câmara de Vereadores de Santa Teresa, o Vanildo Sâncio. Também porque o Emerson tem projetos imobiliários que também tiveram problemas ambientais, né, ali na região de Valsugana Velha, e, enfim, então aconteceu essa intimidação. Ato contínuo, a Carmen foi processada por esses empresários e, enfim, a gente sentiu um clima de intimidação muito grande, por conta das coberturas nossas ali, referentes à questão ambiental. Esse caso foi levado à Associação Brasileira de Imprensa, né, que nos deu apoio, né, também repercutiu no Século Diário, no jornal Tempo Novo, né, lá da Serra, e também na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, através do deputado Helder Salomão, aqui do Estado, né, da nossa bancada federal, que levou o caso para lá, então ele está sendo acompanhado nessas instâncias. Bruno, deixa eu fazer tirar uma dúvida aqui. Eu tive visitando o município, fui conhecer o caso. Para quem está nos acompanhando, eu apurei bastantes informações com pessoas no município. E é verdade, é fato o que está sendo relatado. Se algum dos citados quiser entrar em contato com a gente, só olhar no site do Realidade Capixaba, tem lá nossos contatos, e-mail, telefone. Eu abro espaço para fazer uma defesa, uma fala, se quiser apresentar algum argumento, mas eu não tenho problema nenhum em me posicionar aqui dizendo que eu já apurei o fato. E sei que é verdade o que o Bruno está passando, conversei com a Carmen, conversei com outras pessoas no município, mas tem uma questão que você citou aí. Eu aproveitei que eu estava no município e fui na Rota do Caravaggio, que acho que é assim que chama, correto? E é um lugar assim, agradável, com restaurantes, pousadas. Vocês não são contra a Rota do Caravaggio, vocês estão questionando áreas próximas ou na rota que estão sendo desmatadas, ou as terras estão sendo tratadas de maneira irregular, é isso? Isso. Nós não somos contra o desenvolvimento do município econômico. A gente sabe que o turismo e até mesmo a expansão imobiliária é uma realidade, não só em Santa Teresa na região, e nem na região serrana do Espírito Santo, mas no entorno das regiões metropolitanas. Então, nem é isso. A questão é a falta de critério, a falta de organização, porque você começa a escavar nascentes, desmatar áreas de Mata Atlântica. Nós temos 10% só de cobertura florestal. Essa seca agora que nós estamos vivendo, ela expõe de maneira dramática como é necessário a gente ter florestas, até para a nossa economia, porque elas preservam os recursos hídricos, geram algum equilíbrio no campo, o que reduz uma série de insumos e custos para a produção agrícola, enfim, essa lista é longa. Então, assim, o que, na verdade, a gente defende editorialmente é que loteamentos rurais, chacriamentos e condomínios trabalhem dentro de um princípio mínimo de sustentabilidade dentro da legalidade. Bruno, eu vou agradecer sua participação aqui com a gente, vou colocar à disposição sempre que vocês tiverem necessidade de divulgar um material ou algo similar vier a acontecer, que eu espero que não aconteça mais, nós vamos lutar para dar repercussão a isso. Eu também procurei saber junto à Associação Brasileira de Imprensa, ao Sindicato do Jornalista, a outros veículos de imprensa, para poder entender de que forma nós podemos dar mais publicidade ao fato, para evitar que políticos e empresários... eu sei um pouco do que vocês estão passando, porque eu também sofro. Eu tenho alguns processos nas costas por denúncias que eu faço, e um dos casos uma situação que preocupa muito a Associação Brasileira de Imprensa é porque os empresários hoje, ou políticos, eles têm recursos ilimitados para processar a imprensa independente, então eu fico respondendo processos um atrás do outro, gasto com advogado, tempo no fórum, eles ficam tentando intimidar a gente através do poderio econômico, e isso é uma maneira que nós estamos tentando combater, mas... abro espaço para quem se sentir agredido, ofendido, ou quiser dar uma versão, uma explicação. A gente abre espaço para as pessoas falarem. Quero agradecer e dar parabéns à sua luta, a luta da Carmen, que eu conheci também, infelizmente,
por conta do trabalho ela não pôde estar aqui, e dizer que nós vamos continuar acompanhando esse caso, e eu quis trazer você aqui para falar, porque eu comentei o caso no primeiro episódio do podcast, muita gente me abordou que queria entender melhor o que era isso. Então, por isso que eu pedi que você viesse explicar um pouco o que estava acontecendo. Quero agradecer e dizer para vocês não desanimarem, porque tem outros profissionais de imprensa que estão acompanhando e vão dar publicidade ao fato também. Tá certo, Bruno? Te agradeço aí a participação. Eu agradeço muito, Marcelo. Parabenizo você pela coragem, pela disposição. Vi algumas coisas das suas coberturas, do seu trabalho, e desde já também coloco aqui a minha solidariedade e no que você precisar, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado.